se você soubesse o que é importante para uma comunicação eficaz? Eu sou Michele Freze e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Vem comigo! Antes da gente começar o conteúdo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber a novidade toda semana. Falando de comunicação, então, tem uma citação muito importante do Drunkler. Ele diz o seguinte: 68% dos problemas dentro de uma empresa são oriundos de uma comunicação ineficaz. Como melhorar isso dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, dentro do meu ciclo de relacionamento? A gente vai falar sobre isso agora. Quando a gente fala de comunicação, é preciso que a gente entenda o processo de comunicação. Algumas coisas são básicas para entender essa eficácia. Duas figuras são muito importantes nesse processo: o emissor e o receptor. Sem eles não há um processo de comunicação. O emissor emite uma mensagem. O receptor recebe isso através de um canal. O que é falado aqui é a mensagem, o assunto, o tema. O canal, nesse momento aqui, por exemplo, que eu estou usando com vocês, é a voz. Vocês estão recebendo uma informação através da voz. Eu sou um emissor e vocês são receptores. Num processo de comunicação, para que ele de fato aconteça, é preciso que tenha esse retorno do receptor. Um retorno, nem que seja um balançar de cabeça, um sinal, para que o outro entenda que a comunicação está acontecendo. Isso chama-se feedback. Então, figuras importantes no processo de comunicação: emissor, receptor, a mensagem que é passada, o canal e principalmente o feedback. Se não houver o feedback, o processo de comunicação não se completa. Isso nos faz pensar que dentro deste processo, essas duas figuras aqui, elas têm igual importância. Tanto de quem fala, quanto de quem escuta a informação, de quem recebe a informação. Isso me faz pensar que eu não posso mais usar a frase: ah, eu falei, foi ele que não escutou. Eu também tenho responsabilidade como receptor. Para que o processo seja eficaz, a responsabilidade é tanto do emissor quanto do receptor. Eu preciso me certificar de que eu recebi a informação correta. E como emissor, eu preciso me certificar de que eu passei a informação correta. Existem dois tipos de comunicação: a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Na comunicação verbal cabe tudo que é utilizado no verbo, a comunicação escrita e a comunicação falada, muito mais conhecida. Porém, a comunicação não verbal precisa de uma atenção muito maior. É onde estão os nossos gestos, os nossos comportamentos, a nossa vestimenta, uma imagem, uma foto, um símbolo. Tudo isso fala muito mais do que uma comunicação verbal. Se pudéssemos mapear essa comunicação verbal e não verbal, podemos dizer que 38% da nossa comunicação é o meu tom de voz, a forma como eu falo. 7% é o que eu falo, o assunto. Mas 55% da nossa comunicação é não verbal. A nossa roupa fala, o nosso comportamento fala, a forma como a gente olha fala, um símbolo. Pensa numa placa de trânsito. Ela fala, muitas vezes sem ter nada escrito ali. 55% da comunicação é não verbal. Precisamos olhar para essa comunicação, para que a gente evite de falar uma coisa, mas o nosso corpo dizer outra. Olhar para essa comunicação é indispensável. Ela é hoje uma competência muito bem vista no mercado de trabalho. Quem não sabe se comunicar está fora do mercado. E a gente precisa cuidar com os ruídos que existem na comunicação. Dentro da minha equipe, dentro do meu meio, dentro dos grupos que eu participo, para que esse processo de comunicação aconteça de maneira eficaz. Tudo que atrapalha a minha comunicação pode se transformar num ruído. E aqui vai algumas dicas para minimizar esses ruídos de comunicação. A primeira delas: sempre que possível, procure falar, se comunicar pessoalmente. No mundo de hoje a gente usa muita tecnologia, WhatsApp, e-mail, mas pensa comigo, toda vez que eu mando uma mensagem escrita no WhatsApp, tudo que está a meu favor ali são 7% da comunicação, porque é só o que está escrito. Eu não tenho nem o tom de voz e nem a minha comunicação não verbal. Tudo isso está comprometido e a probabilidade de existir um ruído é muito maior. Ah, Michele, mas e se eu mandar um áudio? Ok, se você mandar em áudio, aumenta em 38% a sua capacidade de se comunicar. Mas você ainda tem 55% de chance de existir um ruído ali. O ideal, usar tudo isso a seu favor.
Usar a comunicação não verbal, usar o tom de voz e usar o assunto, o tema, o seu 7%. Sempre que possível, utilize 100% das ferramentas a seu favor e não contra você. Segunda dica, dê atenção às pessoas, olhe no olho. Já conversaram com alguém que não te olha no olho? Ou que está com uma atenção voltada para um celular ou para um computador? É muito desagradável e o processo de comunicação fica interrompido, porque você não recebe o feedback. A pessoa não está te dando atenção. Qual a probabilidade de existir um ruído gigantesco aí dentro e você ter a sua mensagem recebida ou passada de uma forma equivocada? Muito grande. Terceira dica, dê atenção aos detalhes. Cuidado com a sua voz, o seu tom de voz, cuidado com os gestos para que não sejam exagerados ou incongruentes com o que você está falando. Dê atenção a esses detalhes. Cuidado com a sua comunicação não verbal. O que você quer dizer? Qual é o tom de voz melhor para isso? Qual é a comunicação não verbal melhor para isso? A gente precisa observar os detalhes. A quarta dica, o momento certo. De nada adianta você ter a melhor comunicação não verbal, o melhor tom de voz, o melhor assunto, se você utilizar isso num momento inadequado. Por exemplo, imagine que você acordou hoje decidido a pedir um aumento. Se planejou, ensaiou na frente do espelho como falar com seu gestor e saiu de casa decidido a falar com ele. Mas ele não estava no melhor momento. A empresa passando por um turbilhão, ele resolvendo as coisas, mas você estava decidido a falar com ele. E abordou ele no meio do corredor, no meio de uma correria para falar. Será que aquele é o momento certo? O que você ia falar estava muito bem ensaiado e planejado. Você pensou na sua roupa, na sua postura, pensou no seu tom de voz, mas desperdiçou tudo isso fazendo isso no momento errado. É preciso ter o momento certo para se comunicar. A quinta dica, escolha bem as palavras. Cuidado com palavras muito difíceis, cuidado com gírias, palavrões, palavras aculturadas que somente aquela região entende. Tudo isso pode se tornar um ruído na sua comunicação, porque vai dificultar o entendimento do outro. A regra é facilitar. Sexta dica, cuidado com os achismos. Imagine a seguinte situação, você chega num restaurante, o buffet de salada está exposto e lá tem uma maionese. Você chama o garçom e fala, moço, essa maionese é de hoje? Ele responde, eu acho que é. Você comeria essa maionese? De jeito nenhum. O achismo descredencia toda a nossa fala, toda a nossa comunicação. Cuidado com essa palavra. Exclua ela do seu vocabulário se você quer eficácia na sua comunicação. E a última dica, saber ouvir. A gente só consegue ter uma eficácia na comunicação quando eu escuto o que o outro está falando. O quanto você tem escutado o seu emissor? O quanto você tem escutado o que o outro realmente está falando? Ou será que quando você está num diálogo, ao invés de você ouvir de fato, com o coração, o que o outro está dizendo, você está pensando na sua resposta? E nada disso funciona. Quantas vezes a gente está observando um diálogo de fora e está vendo que as duas pessoas estão falando a mesma coisa, mas não estão chegando num acordo? Isso é falta de ouvir. O ser humano não tem dois ouvidos e uma boca à toa. A gente precisa utilizar isso de maneira correta. Saber ouvir é uma dica de ouro no processo de comunicação. Comunicar-se é muito mais ouvir do que falar. Enfim, no processo de comunicação nós podemos falar o que quisermos, mas a gente precisa observar como a gente vai falar. Não é o que nós dizemos, mas é como nós dizemos. Esse é o segredo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho aqui para receber novidades. Curta, compartilha, para que a gente possa fazer a diferença na vida de muito mais pessoas por aí. Beijo, tchau!